Fala, galera. A gente tem o prazer de anunciar nosso próximo palestrante, que é a autoridade em afogamento. E se você já leu alguma guideline no assunto, provavelmente tem a participação dele. Dr. Davi Spielman, seja muito bem-vindo. Na hora que você quiser começar a sua apresentação, fique à vontade. A gente agradece por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é uma paixão para mim, né? A paixão de estar no mar, de estar na piscina, de nadar, de velejar, de surfar, mergulhar. É um tema que eu sempre amei desde garotinho. E isso me aproximou muito da situação do risco, da segurança, de fazer esses esportes aquáticos, de estar na praia. E por conta disso, eu procurei muito entender essa parte de afogamento. Eu estou nisso mais ou menos há quase 30 anos, me dedicando quase exclusivamente ao afogamento. Eu comecei trabalhando no Corpo de Bombeiros, com os guarda-vidas na praia, em 1990, e também trabalhava no CTI do Miguel Couto, que é um grande hospital de trauma do Rio de Janeiro. E assim eu tinha a capacidade de ver desde o atendimento da areia até o atendimento da emergência, até o atendimento no CTI, onde eu trabalhava e onde eu fui chefe por 11 anos na terapia intensiva. Então, eu consegui entender esse que a gente chama de big picture, né? Entender, assim, desde o acontecimento do local do afogamento até a alta hospitalar ou até o óbito, conforme o prognóstico do doente. E o que a gente vai falar hoje é um pouco disso, né? Uma parte dessa experiência, eu chamar atenção para algumas coisas, e a gente abre depois para algumas perguntas, com certeza vocês vão ter, né? Uma situação normal no dia a dia, ela acontece, vocês vão ver o vídeo aí, né? São 3 rapazes na Ásia que colocaram a câmera na pedra e foram nadar numa brincadeira inocente, um laguinho, né, mínimo, né? E você pode ver nesse vídeo que a coisa acontece muito rápido, né? Tem o quê? 15 segundos, 20 segundos, eles já estão se debatendo e você continua observando que a submersão é muito rápida, né? Eles tentam se defender, eles tentam sair daquela situação que eles entraram e tudo acontece em menos de 2, 3 minutos, a água está paradinha, fica paradinha, e parece que nada aconteceu. O afogamento é isso. Ele é extremamente silencioso e extremamente perigoso, né? O que acontece em afogamentos é exatamente uma situação onde a gente tem um equilíbrio entre o risco local, ou seja, cada área aquática tem um risco determinado, né? E você tem um comportamento de risco. Você tem um balanço entre o risco na área aquática e a competência aquática de enfrentar aquele risco. Então, tudo isso é um balanço que provoca ou não o afogamento. Se a área é muito arriscada, ou seja, o risco é muito grande, o mar está muito grande, tem muita correnteza, é uma cachoeira com uma corredeira muito forte, isso o risco é muito alto, então não adianta você ter uma alta competência aquática, ou seja, nadar muito bem, conhecer os riscos, porque o risco continua alto. Se você tem uma área de baixo risco, ela é correspondente a uma pessoa que tem baixa competência aquática. Então, uma criança que nada, por exemplo, 10 metros, ela consegue se deslocar 10 metros. Numa piscina, tudo vai bem. Mas você pega essa mesma criança que nada 10 metros numa piscina e coloca ela numa corredeira, numa praia, num rio, ela vai se afogar. Porque naquele momento o risco era maior do que a competência dela. Então,
tudo no afogamento é um balanço entre o risco local e a competência aquática. Claro, eu posso ter um risco local em que eu olho e não consigo avaliar aquele risco, né? Pessoas, por exemplo, que não conhecem a praia, e elas vão à praia e olham e não conseguem enxergar o risco local. Então, elas acabam se submetendo a um risco que elas não tinham ideia, e aí isso provoca o afogamento. Ou, por exemplo, eu tenho uma determinada competência aquática que sempre foi suficiente para eu entrar naquela praia. Mas hoje ou ontem eu tinha bebido, ou eu bebi de manhã, ou eu usei droga, ou eu sofri um pequeno trauma. Aquela competência já não bate a necessidade de superar o risco e eu posso me afogar. Então, tudo é um balanço entre esses dois grandes fatores, grandes variáveis. Tá? Nosso planeta Terra tem 75% de água e a cada vez mais pessoas se afogam no mundo todo. O Brasil tem uma costa enorme, são 8.000 quilômetros. Então, é o local de maior número de resgates em todo o mundo. Tá? Por ter uma área utilizável, aquática utilizável o ano inteiro, as pessoas gostam de ir à praia, está calor, e não é só na praia, como a gente vai ver em seguida, o pior problema são nos rios, lagos e represas, nas águas internas. Tá? 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. No Brasil, são 15 pessoas que morrem afogadas diariamente, ou seja, quase uma pessoa a cada 2 horas, ou um pouco mais, 1h30. Uma pessoa a cada 1h30 morre, um brasileiro morre por dia. É muita coisa. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Então, o afogamento bata no Brasil como uma das principais causas em todas as nossas crianças, adolescentes e adultos jovens. Quando a gente fala de sexo, né, a gente pensa sempre que o homem, né, a gente observa que o homem se afoga muito mais do que a mulher. Uma média de 7 vezes mais ele se afoga e morre do que a mulher. Na faixa de 25 a 29 anos, ele se afoga e morre 21 vezes mais do que a mulher. A mulher tem um senso crítico maior, ela avalia o risco maior, ela tem medo e ela se protege mais. O homem não, o homem quer o tempo todo abusa e nós abusamos. O que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Eu quero me mostrar, eu estou diante dos meus amigos, então eu tenho que ser super, e isso acaba levando à morte por afogamento. É muito comum em rios, lagos, represas e praias, o afogamento nessa faixa aí de 14, 15 anos a 25, 29 anos. Essa é a faixa que mais está sobre risco. Quando a gente pensa em afogamento, a gente pensa em praia. Mas esse mapa mostra claramente que o maior risco de afogamento está aqui na região norte, né? Na área vermelha, onde nós temos 5 mortes para cada 100 mil habitantes. Você vê que as regiões sul e sudeste são as regiões que têm menos risco de óbito por afogamento. A educação é maior, tem mais guarda-vidas trabalhando, né? A prevenção é mais bem feita, mais acentuada e as áreas estão mais sob controle. Então, assim, você imagina uma região amazônica, né? Como é que eu vou controlar a região dos rios, das represas? É uma coisa complicada. Por essa razão, é que é importante que todo mundo que vá para uma região de rio, lago, represa, que saiba exatamente o que ele deve fazer. Né? Ela não pode esperar que tenha guarda-vidas em todos os locais, nunca vai acontecer isso. Então, a pessoa tem que ter educação. E, para ter educação, precisa ter programas de educação, programas de prevenção. Veja nesses dados aí como os afogamentos com morte no Brasil são 75% em água doce, rios, lagos e represas. Você vê, por exemplo, que piscinas são apenas 2 a 3%. É muito pouco, mas ele ocorre
50% na faixa de 1 a 9 anos de idade. O custo médio por cada afogamento, por cada óbito, são 210 mil reais. O Brasil gasta 1,4 bilhões de reais com afogamento. Esse gráfico mostra claramente como a gente vem reduzindo ano a ano o número de óbitos. E a gente vem reduzindo através da prevenção, programas de prevenção, guarda-vidas trabalhando na praia o tempo todo, alertando, apitando, advertindo, né? É isso que funciona melhor. O que funciona melhor, quando o guarda-vidas parte para um resgate, a vida já está sob risco. Quando eu tenho que ressuscitar alguém, eu consigo ter sucesso em apenas 10%. Então, o que a gente quer é que não aconteça. Embora todos esses números sejam assustadores, a gente só vê a ponta do iceberg, 6% do problema. Porque a gente está vendo apenas em afogamento e trauma também, né? Trauma também, o afogamento é um trauma, e trauma se comporta exatamente da mesma forma. A gente está vendo apenas as internações hospitalares e o pós-alta, e os óbitos. Então, nós vemos apenas uma ponta do que acontece no afogamento. Nós não conseguimos mensurar normalmente, né, em termos globais, em termos de Brasil, eu não consigo mensurar quantas prevenções foram feitas, eu não consigo mensurar quantos resgates foram feitos, eu não consigo mensurar quantas vítimas foram atendidas em pequenos ambulatórios que não entraram como a AIH, como um atendimento do SUS. Então, na realidade, a minha visão é extremamente subestimada. Eu vejo apenas uma partezinha do problema. E é exatamente igual a todos os tipos de trauma que acontecem. Como é que nós vemos, profissionais de saúde, como nós vemos o afogamento? Nós vemos assim, forte. Prevenção é o mais importante. Prevenção é fundamental na situação. Mas a população não vê assim. Então, quando eu falo em afogamento, a população vê, basicamente, eu tenho que aprender primeiro socorro. Eu tenho que aprender a salvar, a entrar na água e resgatar. E não é isso que a estatística mostra como mais importante. Vejam vocês, esse trabalho que a gente publicou em 2018, numa revista chamada Resuscitation, que é uma das grandes revistas mundiais na ressuscitação, onde a gente fez um trabalho aí em torno de 5 temporadas, e nós coletamos 1.565.000 intervenções feitas pelos guarda-vidas. Observe vocês que 99,9% das intervenções feitas pelo guarda-vidas foram prevenção. Apenas 0,1% foram resgates. E 0,02% foram primeiros socorros e socorro avançado. Ou seja, basicamente, o que o guarda-vidas, e é guarda-vidas porque ele está lá para guardar, ele não é salva-vidas, não está lá para salvar só, ele está para guardar. O guarda-vidas faz essencialmente o dia inteiro prevenção. Tá? Então, é muito importante a prevenção. Na história da ressuscitação, e isso, né, os guidelines mostram claramente o tempo todo, esse guideline foi realizado em 1771 para casos de afogamento. O afogamento é historicamente a primeira situação que solicitou demais da sociedade médica que fosse tratado uma recomendação forte, porque os jovens morriam há muitos anos, né, centenas de anos, por afogamento. Era o que mais matava, não era a guerra. Não eram as guerras, e sim o afogamento. E eles se sentaram e fizeram as recomendações, 1771, que era aquecer a vítima e remover as roupas molhadas, nós fazemos isso até hoje. Aspirar a água, posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés, botando a vítima de cabeça para baixo. Nós paramos de fazer isso tem mais ou menos 25, 30 anos. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral, como está na figura. Graças a Deus, nós já paramos de fazer isso há algum tempo. Né? Utilizar o método de respiração boca a boca, fazemos isso até hoje. E uma das perguntas que a gente pode deixar para depois é: existe risco de contaminação? Ainda mais no tempo de Covid? A gente pode falar sobre isso. E as sangrias que nós não mais fazemos. A história da ressuscitação passa pelo afogamento também na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos água para
por tudo que é lado, né? Então, nós temos Baía de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, as praias, as piscinas, os piscinões, as piscinas, os clubes, os condomínios. Então, tem água para tudo que é lado. 1910, mais ou menos, foi construído o primeiro posto de guarda-vidas na orla da praia de Copacabana. E a gente não sabia exatamente como é que o guarda-vidas fazia para descer, mas de alguma forma ele tinha para fazer isso. A primeira ambulância a fazer o atendimento pré-hospitalar, a manobra de Schaefer, 1958, como a gente fazia a ressuscitação antes do boca a boca e compressão, né? Então, isso é muito interessante, e a manobra se fazia, era exatamente, apertava o pulmão, na tentativa de tirar água, isso começou a ser feito há uns 200 e poucos anos atrás, e depois descobriu-se que, na realidade, o que você está fazendo, apertando o pulmão, é fazer uma expiração ativa, né? E quando você relaxa o pulmão, ele faz uma inspiração passiva, nada mais é do que uma ventilação artificial. Só que dá mais ou menos um quarto a um terço do volume que um boca a boca dá. Então, boca a boca ainda continua e é muito melhor. O que mudou de lá? Daquela situação para agora, a mudança foi muito grande. Vejam essa fotografia, por exemplo, da praia de Copacabana, em julho de 2013, onde havia, na visita do Papa, onde haviam 2,5 milhões de pessoas em 4 quilômetros de praia. 1,5 metro de ondas, foram feitos 145 resgates, 130 guarda-vidas trabalhando naqueles 4 quilômetros, 3 ambulâncias, 2 helicópteros e um centro de recuperação de afogados só para atender essa população. Foram feitos 37 atendimentos médicos e não ocorreu nenhum óbito. Ou seja, que coisa boa, né? Tanta gente na praia e não ocorreu nenhum óbito. Veja esse, 2 anos depois, feriado da cidade do Rio de Janeiro, 3 milhões de pessoas, quer dizer, 2,5 milhões para 3 milhões não é muita diferença. 1 metro de onda, mesma coisa. Foram feitos 2.000 resgates. Lembra que o outro é 145, esses são 2.000 resgates registrados. Ou seja, pode ter acontecido muito mais. 560 guarda-vidas trabalhando o tempo todo, mais 180 voluntários, que a gente saiba, né? Que a gente tem entendimento. 5 ambulâncias, 2 helicópteros, 2 centros de recuperação de afogados. Ocorreram 135 atendimentos médicos e 4 óbitos. Tá? O que é... qual a diferença, né, desse para esse? Né? Da visita do Papa, que não houve óbito algum, para o feriado da cidade, com 4 óbitos. Claro, o Papa deve ter feito alguma diferença, não tenho dúvida, mas fora o Papa, né, foi exatamente o risco no local. Lembra daqueles dois fatores fundamentais? O risco no local era o mesmo. A onda estava a mesma coisa, a praia perigosa do mesmo jeito e tal. E o comportamento das pessoas? A competência aquática e o comportamento da pessoa que estavam lá. Quem foi para visitar o Papa, estava lá para visitar o Papa. Não bebia, estava de roupa, não foi para entrar na água, né? O foco era outro. E quem foi à praia no feriado era para beber, se divertir, entrar na água. Então, veja como o comportamento de risco e a competência aquática dessa população pode promover esse desastre que foi esse feriado de janeiro de 2015. Afogamento é aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Ou seja, basta uma aspiração, basta você aspirar inadvertidamente uma quantidade pequena de água e você está tossindo, você já iniciou o quadro de afogamento. Ah, mas se eu estiver passando um sufoco dentro d'água e não aspirar, você não é um afogado. Você está necessitando de um resgate, mas você ainda não afogou patologia. Tá? Isso é muito importante para a gente diferenciar o que a gente vai caracterizar como na classificação internacional de doenças, né? O que é um afogado patologia e o que não é. Ou seja, quando exatamente é a linha de corte que começou o quadro afogado.
No estudo demográfico de 2.300 casos de afogamento que nós fizemos há muitos anos atrás, nós entendemos que os homens se afogam mais, os solteiros muito mais, claro, para se mostrar para as mulheres, né? Por isso que tem aquela coisa do homem se afoga e morre muito mais, né? Os homens ficam se mostrando para as mulheres. A culpa é delas, né? Mas tudo bem, nós que morremos. E é por uma boa causa. Mais de 50% dizem que sabem nadar. Olha como é que é interessante. Essas pessoas que se afogaram, mais de 50% dizem que sabem nadar. Ou seja, elas disseram que sabem nadar, mas alguma coisa não está batendo. Lembra daquela coisa do começo, novamente? Ou seja, a avaliação do risco local não foi bem feita. Ele tem uma competência, ele acha que sabe nadar, mas quando ele olha para o risco, ele acha que dá. Porque ele aprendeu numa piscina e foi para a praia e acha que é a mesma coisa. Então, é muito importante entender que não basta saber nadar. Você tem que conhecer o risco e tem que ter a competência adequada para aquela situação de risco. Mais de quase 70% moram fora da orla. Olha só que coisa, né? Que desconheciam o risco. Né? Quase 20% ingerem álcool antes de se afogar. Então, estão sob o efeito do comportamento, a avaliação, o julgamento está afetado. E mais de 80% das pessoas se alimentam 3 horas antes do afogamento. Isso significa o quê? Quando você for lidar com o primeiro atendimento, ou atendimento na PH, ou atendimento na emergência, você vai lidar com a possibilidade grande de vômito. E o vômito é numa pessoa que já aspirou água, que está em insuficiência respiratória, e que o vômito pode provocar mais aspiração de água e, inclusive, comida, agravando o quadro. Então, esse é um fator importante também. O afogamento pode ter causas primárias e causas secundárias, né? Causa primária é que ele não avaliou o risco, ele não tinha competência aquática e se afogou. Secundariamente, ele sofreu um mal súbito, uma crise convulsiva, uma dor precordial, um trauma, né? Ou ele bebeu, estava sob efeito de álcool, quer dizer, alguma coisa afetou essa competência aquática e promoveu o afogamento. Sempre uma pergunta clássica existe diferença entre afogamento de água doce e água salgada? Existe, você bota na boca, você sente que um tem um é salgado e o outro não. Uma tem alta 3.000 milhasmol e o outro é 0 milhasmol. Então, tem diferença? Tem diferença. Tá? Mas no prognóstico, no tratamento, não há diferença. Então, o tratamento de ambos os tipos de água é exatamente igual. O que promove é hipóxia, ou seja, eu aspirei água e essa aspiração dificulta a troca gasosa e essa dificuldade de troca gasosa me leva a uma hipoxemia, que é mais ou menos acentuada dependendo de 2 fatores. A quantidade de água que foi aspirada e o tempo que ele ficou lá lutando durante essa aspiração. Então, se eu peguei um paciente que aspirou uma pequena quantidade de água e está só tossindo, ele praticamente não tem hipóxia. Tem uma dificuldade ventilatória, mas não tem hipóxia e rapidamente ele melhora. Mas se esse doente não foi resgatado e aspirou um pouquinho mais, ele já passa a ter uma dificuldade respiratória, né, por conta dessa falta de essa dificuldade de troca, e aí ele passa um grau 2 e rapidamente, em 2, 3 aspirações, ele passa a um grau 3, e aí entra em edema agudo de pulmão, quer dizer, uma pessoa que está tentando se salvar, entrar em edema agudo de pulmão, aquela insuficiência respiratória enorme, um esforço enorme, e rapidamente ele entra em grau 4, que também é uma insuficiência respiratória mais grave, e o oxigênio vai caindo tão rapidamente, em 2, 3, 4 minutos, ele para de respirar e perde a consciência. Então, ele está dentro da água, coração ainda batendo, sem respirar, em apneia e sem consciência. Até que mais 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, o coração para de bater e ele está em grau 6. Então, essa é a sequência completa desde o resgate, grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Só para ilustrar, esse é um grau 2, vocês podem ver aqui a hipotransparência da água que foi aspirada, e esse é um grau 3, uma hipotransparência muito maior,
tá vendo? Mas a quantidade de água que é aspirada no grau 3 ou no grau 4, basta meio copo d'água, é muito pouca. Ou seja, isso rapidamente acontece. Em 2, 3 minutos, ele já está muito grave dentro d'água, com uma aspiração de uma quantidade pequena que produz uma grande insuficiência respiratória. Então, assim, o que fala para a gente é a favor de que o melhor tratamento é a prevenção, é evitar que aconteça. Né? Se você não evitou que aconteça, que seja resgatado o mais rápido possível. A cadeia de sobrevivência é a parte em que a gente resume o que deve ser feito no afogamento. Eu acho que é a sumarização do que é mais importante quando a gente fala em afogamento. Primeiro, é a prevenção. Ou seja, prevenção é 99,9% das vezes. E a prevenção é diferente em ambientes aquáticos e atividades diferentes. O que eu uso como prevenção para uma cachoeira é diferente de uma piscina, que é diferente de uma praia, que é diferente de uma prevenção no surf, que é diferente de uma prevenção no caiaque ou no SUP. Então, cada prevenção ela tem uma modalidade. A gente tem no site, eu vou dar para vocês depois, a gente tem pelo menos 15 ou 16 posts de 5 medidas para prevenção. Inundação, mergulho, casa, piscina, praia, surf, etc, etc. Então, cada um tem uma particularidade na prevenção. Prevenção falhou, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer um afogado. Isso nem sempre é tão fácil. Né? O afogado, normalmente, vocês vão ver aí que o afogado está com a mão levantada, normalmente o afogado não levanta a mão, porque ele vai tentar sair sozinho e quando ele percebe que não está conseguindo e quer levantar a mão, acenar para alguém socorrê-lo, ele já não tem mais força nem na respiração, nem nos braços, e ele normalmente passa despercebido. Quem está olhando o afogado, se não tiver um olho clínico, passa, olha e não vê que ele está se afogando. Né? Isso é muito importante. Se você não reconhece o problema, se você não faz um diagnóstico, como é que você vai apresentar uma solução? Como é que eu vou chamar, pedir para alguém ligar 193 se eu não reconheço o afogado? Então, é muito importante que reconheça o afogado. Reconheceu o afogado, pede para ligar 193, fornece flutuação. Essa é uma outra coisa muito importante, que você não entrar na água. Né? Você fornecer flutuação, ajudar a pessoa de fora da água. Jogar um material de flutuação, uma bola, uma PET de refrigerante, um espaguete, uma prancha, alguma coisa que flutue, que possa parar esse afogamento. Tá? Para evitar a submersão e para dar tempo desse 193 profissional que você chamou, ou que alguém chamou, que ele chegue para o socorro. E aí, então, você vai pensar em remover de dentro da água. Então, o que a gente recomenda é não entrar na água para ajudar. Ajudar de fora da água. Porque o risco de você ser agarrado dentro da água é muito grande e esse risco mata pelo menos um brasileiro, 1 a 2 brasileiros por dia, desses 15 brasileiros que morrem, 1 a 2 morrem tentando ajudar outra pessoa a se salvar. Que é muito arriscado. Então, o ideal é você esperar esse 193 que você chamou, que ele chegue para fazer o socorro profissional. Era meu filho que estava se afogando, era meu tio, era meu primo, era meu irmão, era minha mulher. É uma decisão muito difícil de dizer, mas é muito importante saber que uma coisa é você entrar e se safar sozinho, a outra é você entrar e ser agarrado ou tentar sair com alguém. Então, se a coisa está numa dimensão dessa, que você entendeu que tem que entrar, porque se não entrar, o bombeiro ou o guarda-vidas não vai chegar a tempo, leva um material de flutuação com você, entrega para a vítima, para o afogamento de dentro da água, mas não chega perto. Tá? E o último anel é o suporte básico de vida, que vai levar ou não ao suporte avançado de vida. E eu trouxe um casinho clínico para a gente discutir muito rapidamente, assim, só para ilustrar. Imagina que, de repente, a gente ouve gritos vindo da área da piscina infantil. Você está num churrasco e alguém começa a gritar alto e ao você. E todo mundo sabe que você é um profissional de saúde, acadêmico, de medicina, de enfermagem, fisioterapia. Então, todo mundo vira o olho para você e olha para você e diz assim, e aí, vai fazer o quê? Né? Bom, a criança, primeiro, está numa piscina. Ela está dentro da água. Então, a primeira coisa, você tem que tirar de dentro da água. Tá.
piscina é muito tranquilo. Normalmente a piscina dá pé, você pode se atirar na água, pega a criança e tira, e fica em pé e tira. Claro, na piscina é mais fácil esse tipo de coisa. A vítima estava inconsciente. Qual a possibilidade de grau de afogamento dessa vítima que você pegou inconsciente? Provavelmente é ou grau 5 ou grau 6. Então, ou ela está em grau 5 ou grau 6. Se ela está em grau 5 ou 6, de qualquer maneira, se for possível, a ventilação começa dentro da água. Ou seja, você exterioriza a via aérea, hiperestende o pescoço, abre a via aérea e faz logo até 10 ventilações dentro da água. E vem rebocando, vem andando para a borda da piscina, coloca na borda da piscina e aí faz o suporte básico de vida para afogamento, que é, basicamente, checar, tá me ouvindo? Não respondeu, confirma que a ambulância está vindo, por favor, porque eu vou precisar do suporte avançado de vida. Acabou de solicitar 193 ou 192, você hiperestende o pescoço, ver, ouvir e sentir, confirma que não tem ventilação e faz 5 ventilações iniciais. Após essas 5 ventilações iniciais, você não obteve resposta, ou seja, não houve resposta motora, o que você vai fazer? Iniciar as compressões. E aí você vai fazer 30 compressões para 2 ventilações, 30 compressões, durante 5 ciclos ou 2 minutos, né? E aí reavalia a ventilação, não tem, continua fazendo 2 ventilações, continua fazendo 30 compressões. Até quando? Até 3 situações. Até você cansar, até a ambulância chegar e assumir o caso, ou até voltar. Então, são 3 situações que você vai parar a ressuscitação. Então, não tem essa coisa, não, tem muito tempo. Não, eu não vou fazer porque já não dá mais. Então, para uma vítima não dar mais, ou seja, para eu dizer não dar mais, eu tenho 4 situações apenas. Rigor, morte, ou rigidez cadavérica, livores e decomposição corporal. E em afogamento, se eu tiver certeza que tem uma submersão maior do que 1 hora. Tá? Então, assim, normalmente, essa criança a gente sabe que não tem. Os riscos no local são aqueles riscos que com criança pequena em piscina infantil é comum. A criança, os responsáveis botam uma boia de braço e acham que a boia de braço vai proteger e ninguém toma conta e só se dão por conta quando a coisa já está gravíssima, já está em submersão, em parada, e a possibilidade de sucesso nessas vítimas, no grau 5, você tem uma possibilidade maior, 56% de chance, se for só parada respiratória. Mas se for parada cardiorrespiratória, as chances elas giram em torno de 7 a 11%. Então é muito pequena. Por isso é que a prevenção é realmente a melhor medida. A gente está terminando, né? Qual o local de maior risco em piscinas? E aí eu gostaria que cada um pensasse o que acha que dentro de uma piscina, por exemplo, nessa situação, qual é o local da piscina que é maior risco? E eu vou dar aí uns 30 segundos para vocês pensarem. Meu relógio corre muito rápido, os 30 segundos já passaram. Então, olha só. No raso, no fundo, perto da escada, perto do ralo, na borda. E as pessoas falam várias coisas diferentes nas palestras. Né? É muito comum, cada um imagina um lugar para acontecer. Mas a realidade é que a piscina toda dentro da água é perigosa. Ela pode provocar afogamento em crianças pequenas. Um esbarrão de um cachorro, por exemplo, joga uma criança numa piscina. Uma criança escorrega, uma criança brinca com a outra, empurra a outra, afunda a outra. Uma criança está brincando no raso e a piscina tem um declive, e ela, de repente, entra no declive e se afoga sozinha. Ou um adulto tem uma dor precordial, um mal súbito, alguma coisa aconteceu ali, e por isso é que na piscina é muito imprevisível aonde vai acontecer. Piscina de uso coletivo, precisa sempre de um guarda-vidas tomando conta. Vamos dar uma olhada nesse vídeo.
O importante desse vídeo, claro, que é uma encenação combinada, tem um vidro ali, por isso que vocês estão vendo isso aí. O importante desse vídeo é que a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tem diversos programas. Não existe sociedade de prevenção e afogamento com tantos programas no mundo inteiro. Tá? Mas a gente só consegue entregar um programa, uma prevenção, uma medida de prevenção ou alguma coisa assim, se a pessoa que está do outro lado quer receber. Então, não ter os programas. A gente tem pelo menos 32 programas de prevenção diferentes. A gente tem a Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento. A gente tem diariamente pelo menos 3, 4 ações de prevenção no Brasil. Então, assim, a gente está fazendo. O problema é que se o outro lado não acredita que pode acontecer, essa pessoa não vai procurar. Então, a grande barreira para a gente reduzir os afogamentos é a crença de que o afogamento acontece em qualquer idade, em qualquer sexo, em qualquer raça, religião, cor ou classe social. Então, assim, é muito importante entender que o afogamento mata uma das principais causas de morte de 1 a 24 anos no nosso país. E só com a prevenção a gente pode fazer a grande diferença. E tem que envolver todos, desde os mais novos aos mais idosos, para evitar uma situação como essa. Uma criança, 9 anos de idade, afogada numa piscina muito pequena, depois de um almoço de domingo, onde todo mundo foi descansar, e a criança ficou brincando sozinha, sem supervisão. A criança tem que ter supervisão. Aliás, não só a criança, né? Todo mundo. Né? Mas a criança corre mais risco, porque ela tem mais dificuldade de avaliar o que é o risco e qual é a sua competência aquática. Bom, queria agradecer a vocês. Né? A gente está encerrando aqui. Dizer para vocês que a gente tem um grupo fechado no Telegram, né? Que a gente posta todos os dias alguma matéria de afogamento, prevenção, alguma ação. Então, tira dúvidas, etc. A gente tem um curso gratuito até dia 30, desculpa. Ele está aberto estava aberto durante 2 meses gratuito, mas ele continua gratuito até amanhã à noite. É o Suporte Básico de Vida em Afogamento. Tá? É um curso totalmente online, que vocês podem fazer gratuitamente. Tá? Doutor muito obrigado pela sua aula. É uma honra a gente poder escutar sobre esse tema diretamente com você. A gente tem algumas perguntinhas que o pessoal mandou aqui. Posso fazer para você? Manda ver. O Luan Fernandes perguntou: doutor Spielmann, o que seria o método START aquático? Como funciona? Obrigado. Tá. Então, o método START aquático é o método de triagem, onde quando a gente atende múltiplas vítimas dentro da água. Tem um vídeo muito bom. Eu projetei, a gente tem um canal YouTube com pelo menos 8 mil pessoas, né? 8 mil seguidores, onde a gente tem método de start, suporte básico de vida, e tem o meu canal no YouTube também. Nós temos 2 webs. Isso tudo é uma forma, um protocolo que tem para você diferenciar vítimas verde, amarela, vermelha e preta, e entender qual é a mais urgente de atender. No nosso caso, o START aquático funciona exatamente como o START para outras situações, como o método de triagem do START. A gente atende primeiro a vermelha, depois a amarela, depois a verde, e por último a preta, que seria a vítima grau 5 ou grau 6. Muito bom, obrigado. A Gil Piardini perguntou: doutor, como ocorre a percepção de um afogamento? Quais são as principais características? Boa pergunta. Você olha para a vítima e é muito difícil de ver a vítima que está se afogando. A impressão que dá para as pessoas é que ela está brincando. Uma pessoa que está balançando o braço e não se desloca, uma pessoa que está nadando na vertical e não na horizontal, uma pessoa que deixa o cabelo cair na cara, né? São pessoas claramente se afogando. É claro que você pode olhar, às vezes, e ver que a pessoa está se deslocando na praia, um pouquinho.
mas ela não está se deslocando para o lado que ela gostaria. Ela nada para um lado e ela se desloca para o outro. Então, isso é claramente evidente de que a pessoa está precisando de ajuda. E no curso Suporte Básico de Vida e Afogamento, a gente faz um exercício muito grande de como reconhecer esse tipo de vídeo. Legal. Tem mais uma aqui. A Tá Alonso perguntou: como seria o afogamento secundário / seco? Como identificar e quais os primeiros socorros? Eu lamento dizer que isso não existe. Isso é um mito que não existe. Não existe afogamento secundário seco. Não existe afogamento seco, né? Todo afogamento tem aspiração de água. Alguns afogamentos têm aspiração pequena de água. Eles dão um grau de gravidade leve, grau 1. Né? O que a gente chama de afogamento secundário não é esse que a mídia adora, que é um afogamento que acontece depois, que não tem água no pulmão, nada disso. Afogamento secundário é aquele afogamento que aconteceu secundário a alguma outra doença, alguma comorbidade tem ali. Ou seja, ele sofreu um trauma, ele teve um mal súbito, ele teve uma crise convulsiva, uma dor no peito, alguma coisa tirou o equilíbrio entre a competência aquática e aquele risco local e fez precipitar o afogamento. Assim como, por exemplo, também a gente tem um artigo na Cleveland, que a gente publicou há uns 2 anos também atrás, na revista Cleveland, né? Que é muito famosa também, né? E onde a gente fala de todos os mitos de afogamento. Então, não existe afogamento seco. O espasmo de glote acontece em menos de 2% dos casos, então é uma coisa raríssima. E outras coisas mais que a gente desmistifica. Vale a pena dar uma olhada lá. E no canal do YouTube tem alguns vídeos também que a gente fala sobre a espuma no afogado, a gente fala sobre a insuficiência respiratória, a gente fala sobre a posição lateral de segurança, qual é a melhor, por que é melhor. Então, tem várias. Eu acho que vale a pena dar uma investigada aí nas nossas mídias sociais. Muito bom, muito bom. A Babi Caterine perguntou: como fazer um salvamento em rios com correntezas? Quais os procedimentos? Então, o ideal, tá, é não entrar na água. O que acontece com o rio é uma coisa assim, para você ver, por que ele mata 70%, 75% de todos os brasileiros que morrem por afogamento? Porque é muito, muito perigoso. Porque ele está em situação isolada, ele não tem supervisão normalmente com guarda-vidas. Você que está indo ao rio, normalmente você não conhece direito. Então, quando você entra no rio, primeiro que a margem, normalmente, ela afunda muito rápido. Então, você está num local que está dando na água no joelho e mais um passo a água pode vir no peito. E a correnteza, a força da correnteza pode te arrastar. Então, é muito súbito esse arrastamento, né? E isso é muito perigoso. Então, quando você entra no rio, o ideal é não entrar. Se o rio possui correnteza, se você enxerga que ele tem correnteza, o ideal é ficar até a altura do joelho. Porque mesmo que você seja um cara muito safo e entre na altura da cintura, a correnteza no rio, se for forte, ela na altura da cintura ela já te carrega. Então é muito rápido, é diferente da praia. Então, se você for pego numa correnteza de rio, o ideal é pés para frente, flutua, vai fazer uma coisa que a gente chama de palmateio, né? Você fica flutuando, pé na frente, e usa um dos braços para ir para a margem, como se fosse um leme. Se você botar o braço à esquerda, ele vai te levar para a margem esquerda. Se você botar o braço direito, ele vai levar para a margem direita, sem fazer esforço. Usa o seu esforço para flutuar e não para lutar contra a correnteza. Muita gente morre por conta de lutar contra a correnteza, como, por exemplo, o ator da Globo que faleceu, Domingos, né? Ele faleceu por isso. Ele sabia nadar e ele morreu porque ele lutou contra uma correnteza e se cansou, e aí afunda muito rápido. Em 2, 3 minutos você está afundando e morrendo. Interessante. Isso aí realmente saiu na mídia, foi muito falado, né, sobre a morte desse ator. O Alisson Ponte perguntou: Dr. Davi, a máscara pocket passou a ser utilizada para prevenção de contaminação com pacientes? A máscara pocket, ela é assim como um sedativo para o médico, né? Na realidade, ela evita o contato grosseiro, né, com
as secreções, mas ela não evita o contato, por exemplo, na Covid, por exemplo, se você for usar a máscara com filtro, né, ela não vai evitar a passagem do vírus. Então, assim, ela evita o contato direto, né? Para, por exemplo, para o HIV, para a SIDA, é interessante. Mas, assim, a gente não tem nenhum caso de transmissão de, por exemplo, de HIV durante um boca a boca. Não existe caso descrito na literatura. O afogamento, ele tem uma característica, por ele estar... O afogamento você vai ressuscitar então é indicado usar apócate, se você tiver, é um caso em que ele tem muita secreção, tá? Edema agudo de pulmão. Então, ele entope o filtro da máscara Pocket Mask muito rapidamente. Então, assim, o que acontece é que você começa a usar a Pocket e rapidamente você tem que ficar tirando e limpando porque ela satura muito rapidamente, né? Eu gosto muito da Pocket. Prefiro muito mais a Pocket do que o Ambu e máscara. Mas a Pocket tem essas limitações. E isso, no afogamento, são limitações importantes. Em tempo de Covid, a nossa recomendação é que não faça o boca a boca quando há, por exemplo, nessas fases 1 e 2 que nós estamos em todo o Brasil. Você acabou até respondendo uma outra pergunta sobre a questão da ventilação boca a boca em tempos de Covid. O Eduardo Savelli perguntou: numa vítima de afogamento, devemos lateralizar o indivíduo para o lado direito? Isso é a evidência científica disso é observacional. Foi minha observação. A gente recebeu um paciente no Centro de Recuperação de Afogados, onde ele estava bêbado e estava em grau 3. Em grau 3, normalmente, 75% das vezes precisa entubar e levar para terapia intensiva. E ele mantinha, eu botava ele em decúbito dorsal e ele virava para o decúbito lateral direito, né? E ele melhorou muito mais rapidamente do que outros pacientes que tinham o mesmo quadro. E eu achei estranho isso, achei curioso, né? E fui procurar, e aí eu entendi, fui estudar melhor. A broncoaspiração de conteúdo gástrico ou afogamento, que é exatamente o mesmo, né, guardadas as devidas proporções, a aspiração vai para o bronco, muito mais para o broncofonte direito, que é mais vertical do que o broncofonte esquerdo. E aí, quando você radiografa, e a gente tem alguns trabalhos sobre isso, que a gente publicou, quando você radiografa, você vê que o local de condensação é muito mais no lobo médio do que no lobo direito. Ou seja, a aspiração de água tem uma tendência a ir para o lado direito. Quando você coloca o paciente no decúbito lateral direito, você sacrifica um pulmão que tem uma chuntagem alta, né, uma penetrase alta, e você sacrifica um pulmão que está pior em benefício do outro esquerdo que está melhor. Então, a gente acha, né, que isso é o que dá a melhora, né? E, por exemplo, você vê claramente que o prona, quando você usa a pronação na insuficiência respiratória da Covid e outras questões mais da SARA, você tem uma melhora muito grande. Então, a gente acha que o decúbito lateral direito é o recomendado. Mas qualquer decúbito, se você conseguir, é melhor, depois que o doente está recuperado, né, é melhor do que deixar em decúbito dorsal e o risco de aspirar, de vomitar e aspirar é muito grande. Entendi. Só para a gente finalizar, então, a última pergunta, o Pedro Ragoni perguntou: balbuciar sons incompreensíveis conta como resposta da vítima de afogamento? Conta. Se balbucio, olha, se resposta da vítima significa ele piscou, o que ele fez de resposta motora significa que ele está respirando e o coração está batendo. É isso que eu quero saber. As pessoas confundem um pouco quando elas checam a resposta da vítima se ela vai estar consciente ou inconsciente. Eu não quero saber consciente. Consciente é eu saber onde eu estou, né, quem eu sou, o que eu vou fazer. Não é isso que eu quero saber. Quero saber se você responde ou não responde. Porque se você não responde, você pode estar em 3 situações: inconsciente, em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória. Certo. Acabaram as perguntas aqui. O pessoal elogiou muito a sua aula. Foi muito elogiado aqui no nosso Instagram. A gente tem a honra de poder escutar sobre
afogamento, né, das suas palavras. Eu vou passar a palavra para o Lucas, para a gente encerrar aqui, então, essa palestra. Queria agradecer mais uma vez o convite. Sou o Leonardo, né? Isso, eu sou o Leonardo. Doutor Davi, muito obrigado. É uma honra a gente poder escutar, né, direto da fonte de quem fez os guidelines, que tem tanta coisa no currículo, é especialista no assunto. Sabe aquela amor, a gente está de portas abertas, a gente se coloca à disposição, tá bom? E espero que seja o primeiro evento de muitos, né, que a gente possa fazer juntos. Com certeza, vamos mandar bala, vou tirar dúvida. E quem quiser, entra no Telegram nosso, é Sobrasa, e no grupo fechado, mas a gente aceita, vai entrando e vai botando as dúvidas, e a gente vai tirando, é um bate-papo muito legal, e seja bem-vindo. Isso aí, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? E a graduação não foca muito nisso, né? De afogamento, né? Dessa história do APH, a gente fica meio defasado, né? Isso aí. Tá Obrigado. bom? Muito obrigado, doutor Davi. Foi um prazer. Um abraço.